Olá, todo mundo! Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Filosofia para o Enem, agora do racionalismo até o marxismo. Hoje é a nossa 16ª aula já desse curso e hoje nós iniciaremos um novo assunto, uma nova temática dentro da filosofia, que é a filosofia política. Então, hoje nós vamos conhecer um pouco sobre a temática e também conheceremos, digamos que o precursor, né, desse pensamento político-filosófico, né, que é o Nicolau Maquiavel. Eu tô um pouquinho rouca porque estou resfriada, mas é isso, vamos lá, todos juntos. Então, espero que vocês estejam bem, que vocês estejam gostando do curso, de acompanhar as aulas, né? E aprender um pouco mais sobre a filosofia como um todo, né? Então, é isso. Bem-vindos mais uma vez, bons estudos para nós e vamos lá! Então, hoje nós vamos começar com a filosofia política. Então, vamos conhecer o Nicolau Maquiavel. O Nicolau Maquiavel, ele foi um filósofo, ele foi um cientista político, né, do século XVI, e ele é uma personalidade, né, muito conhecida, uma pessoa muito conhecida nesse meio, né, da política, e ele é muito estudado, as suas obras, mas uma obra em específico, né, muito conhecida e muito estudada, que é O Príncipe, né? Então hoje a gente vai saber um pouco mais sobre essa obra e sobre o pensamento de Maquiavel, né, sobre a política mesmo, né? Vamos lá. Tá, então o Maquiavel, ele criou, né, essa filosofia política moderna, né? Mas o que é essa filosofia política moderna, né? Porque a gente já tratava da temática na filosofia clássica, né? Na filosofia clássica, nós já falávamos de política com Platão, com Aristóteles, mas o Maquiavel, ele não concorda com a visão política de Platão, por exemplo, né? Platão, ele tinha uma visão política utópica e idealista, sabe? Ele pensava a política como ela deveria ser. Já o Maquiavel, ele trata da política como ela é, né? Então, ele acredita que a política ela deve ser vista como ela é no presente, tratada como ela é naquele momento, né? E não como ela deveria ser, que Platão parte daí, né? Por ele ter essa ideia utópica idealista. Então, essa visão política que Maquiavel traz é uma visão nova, né? É uma nova visão acerca da política. E quando a gente fala que ele tem uma ética política diferenciada, está relacionado ao pensamento de Maquiavel que coloca a política acima da moral. Olha só, a política acima da moral. Então, quando ele escreve o livro Príncipe, ele aborda da temática de uma forma um tanto radical para a época, né? Então, vou explicar para vocês o que trata a obra, né? Então, o livro Príncipe, ele seria como um manual, né? Um manual de como um governante, então, pensem, como um príncipe que comanda principados, né? Os governantes daquele período
daquela época, né? Então era um manual orientador de como eles deveriam agir para chegar no poder e para se manter no poder. Porque se manter no poder era ainda mais difícil do que chegar ao poder, segundo Maquiavel, né? Então, ele criou essa obra aqui, né? O Príncipe, que é estudado até hoje e tem algumas outras versões, tem até uma versão que é comentada por Napoleão. Napoleão leu O Príncipe e ele tinha várias anotações, então tem uma obra comentada por Napoleão, né? Que tem as anotações dele na obra, é interessante. E então ele cria esse manual, e aí o que acontece? A Igreja Católica não concorda com o pensamento político de Maquiavel, porque, como eu falei, ele coloca a política acima da moral, né? A moral cristã, por exemplo, né? Então, porque ele fala que não importa o que tu tenha que fazer para chegar no poder e para te manter lá. Se tu tiver que matar, tu mata. Se tu tiver, sabe, matar teu irmão, tu mata. O importante é tu chegar lá, é o teu direito a chegar lá. E aí, isso chocou, né? Chocou. Então, digamos que a Igreja Católica não gostava dos métodos maquiavélicos, tá? Então, como eu falei, essa obra ela vai abordar a temática, né, da monarquia. Lembrando que ele era... ele viveu num período absolutista, né? Então, nós tínhamos os monarcas, então eles eram a lei maior, né? Os monarcas, eles eram a figura mais poderosa, né? Então, esse era o modelo. Só que era uma monarquia que não teria vínculo religioso, né? Aí, então, com essa obra aqui, ele vai explicando como se manter no poder, né? Então, ele fala assim: olha, vocês já ouviram aquela frase que atribuem a ele: é melhor ser temido do que amado? Então, ele vai explicar como que tu faz para chegar lá no poder. E aí ele fala assim: um governante, ele precisa ser temido e amado. Mas é muito difícil ser as duas coisas. Então, se tu não puder ser as duas coisas, seja temido, mas nunca odiado. Então, ele dizia que o governante ele deveria ter muita atenção, porque ao mesmo tempo que é legal, né, ter as pessoas por perto, né, sempre tem que ter muita atenção, porque se tu for muito legal, muito gente boa, alguém pode te dar uma rasteira e tentar tomar o teu lugar, né? Então tu não pode ser só amado nem só temido, de preferência os dois. Agora, se tu não puder ser os dois, que tu sejas temido. Mas ele falava nunca odiado, porque o ódio gera revolta, né? Nós temos exemplos na história, inclusive, né? Então, quando gera revolta do povo, o povo tira aquela pessoa do poder, né? Então, tu não pode ser odiado. Então, seria uma forma de tu seres temido, seres respeitado, mas não seres odiado. E aí ele vai explicando nessa obra o que um governante precisa ter, né? E quais seriam as qualidades que esse governante precisaria ter para se manter, né, lá. Então ele fala que um governante ele precisa ter virtude e fortuna, né? Então a virtude seriam as suas virtudes, as qualidades, né? E fortuna, né? Fortuna de afortunado, né? Que ele deveria ter sorte, mas eu não usaria sorte, eu usaria oportunidades,
né? Que essas duas características seriam muito importantes num governante. E ele também fala, tem até uma parte que eu deixei marcadinho pra gente, no capítulo 18 do livro Príncipe, ele fala assim, ó. E pois que um príncipe precisa saber realmente valer-se da sua natureza animal, convém que tome como modelos a raposa e o leão. Ó, ele fala o quê? Que um governante, ele precisa ser completo, né? Então, um governante precisa ter a força de um leão. A força de um leão para utilizar a violência quando necessário. Então, vejam, ele defende esse tipo de atitude, ele não é contrário, né? Porque lembrem, para o Maquiavel, o importante é tu chegar no poder e te manter no poder, tá? Então, tu tenhas a força de um leão, que tu não precises usar, né? Mas se tu precisar, que tu use da violência. E tu precisa ter a astúcia de uma raposa, para que tu use a inteligência quando tu precisar usar a inteligência, né? E então, vejam só, são exemplos de dois animais com características muito fortes, muito potentes, que ele atribui a esse monarca, né? A esse príncipe. Então, tu vais ter força, né, para usar a violência quando necessário, e a inteligência para governar, né, enfim, o teu reino, que seja, né? Então, essa obra ela é muito interessante nesse aspecto, porque ela vai ensinar. Então, aqui tem várias, né? Explicando de várias formas, vai esmiuçando isso e explicando como que tu faz, né? Como que um príncipe chega no poder, como que ele se mantém no poder. E aí vem a frase que também é atribuída para ele, né? Atribuída a ele, que seria: os fins justificam os meios, né? Que seria exatamente o que eu estava conversando com vocês agora, né? Não importa o que tu tenhas que fazer, o importante é que tu consigas concluir, né? Então, não importa os meios, né? Não importa. O final, estar no poder, te manter no poder, justifica a tua trajetória até chegar lá, entende? Por isso, os fins justificam os meios. Estar lá, a tua trajetória, o que tu teve que fazer para chegar lá, é justificado a tua posição de poder, né? É muito interessante essa obra, e ela é estudada até hoje, né? Inclusive, né, a gente pode pensar em tudo isso que eu falei nos nossos governantes atuais, né? Tem ligação, né? A gente consegue ver verdades aí, exemplos contemporâneos da obra maquiavélica, né? Então é isso que eu tinha para falar para vocês sobre o Maquiavel e sobre a obra. Vamos só resumir e retomar aqui o pensamento maquiavélico, porque eu acho bem importante a gente retomar para memorizar, certo? Vamos lá, então, resumindo. Ética política diferenciada. Ética política diferenciada, moral, né? A política acima da moral, certo? Então, ele foi o fundador da filosofia política. Nós temos ele como a figura, né, chave ali na filosofia política, como o precursor da filosofia política moderna, né? Filosofia política moderna. Por quê? Porque ele, né, discorda do pensamento político dos filósofos clássicos, em especial Platão. Platão tinha uma visão utópica e idealista da política. Absolutismo, lembrem sempre, então é um período de monarquia, onde o rei é a figura máxima ali, né?
E lembrando da virtude e da fortuna, então um governante precisa ter suas virtudes e precisa também ter oportunidades, né? Força de um leão, astúcia de uma raposa, certo? E para ele, né, os homens, quando eu falei para vocês que é melhor ser temido do que amado, mas nunca odiado, Maquiavel via os homens como imprevisíveis, como seres dissimulados, né? Então sempre seria necessário sempre ter muita atenção com os homens por conta disso. Por quê? Porque eles podem querer tomar o teu lugar, né? Então, se tu tiver que escolher entre ser temido e amado, seja temido, mas lembrem, nunca odiado, porque o povo unido jamais será vencido, certo? Então, se tu gera revolta geral, eles te tiram do poder, eles dão um jeito de te tirar do poder. Lembrem disso. Então é isso que eu tinha para falar para vocês sobre Maquiavel e um super resumo, né, do que trata o Príncipe. Então, se vocês tiverem a oportunidade de ler esse livrinho aqui, leiam porque é muito legal. Então, agora, bora fazer a questão do Enem? Vamos lá. Essa não é do Enem, é de vestibular, de 2017. Vamos lá. Cícero e os humanistas afirmavam que nada é mais eficaz para defender e manter o poder do que ser amado, e nada é mais danoso do que ser temido. Um importante pensador moderno contrapôs: seria desejável ser uma coisa e outra, amado e temido. Mas, como é quase impossível obter ambas as coisas ao mesmo tempo, é muito mais seguro ser temido que amado, quando se deve escolher uma dessas condições. O importante pensador moderno mencionado no enunciado é: letra A, Thomas Hobbes; B, Nicolau Maquiavel; C, Jean Bodin; D, Jacques, não sei falar, e E, John Locke. Perdoem a pronúncia, são nomes difíceis. Pausem o vídeo e tentem fazer a questão. Vamos lá. Gente, está muito fácil, né? A nossa aula é sobre quem? Letra B, Nicolau Maquiavel. Quem fala pra gente, né, que um governante deve ser temido e amado, né? Mas se tiver que escolher entre um dos dois que seja só temido, né? Foi o Maquiavel. Então a resposta é a letra B. Essa eu sei que vocês com certeza acertaram. Vamos fazer mais uma questão. Essa é do Enem, de 2013. Nasce daqui uma questão: se vale mais ser amado que temido ou temido que amado? Responde-se que ambas as coisas seriam de desejar. Mas por que é difícil juntá-las? É muito mais seguro ser temido que amado, quando haja de faltar uma das duas. Porque dos homens se pode dizer, de uma maneira geral, que são ingratos, volúveis, simuladores, covardes e ávidos de lucro, e enquanto lhes fazes bem, são inteiramente teus. Oferecem-te o sangue, os bens, a vida e os filhos, quando, como acima disse, o perigo está longe. Mas quando ele chega, revoltam-se. Esse é um trecho do livro que eu mostrei para vocês. Esse aqui, ó, O Príncipe. Eu fui sutil, né, quando eu falei que só que ele via os homens como ingratos e dissimulados. Aqui ele usou várias outras adjetivos, ó, ingratos, volúveis, simuladores, covardes, ávidos de lucro. Uau! Então, vamos ver.
A partir da análise histórica do comportamento humano e suas relações sociais e políticas, Maquiavel define o homem como um ser, letra A, munido de virtude, com disposição nata a praticar o bem a si e aos outros. B, possuidor de fortuna, valendo-se de riquezas para alcançar êxito na política. C, guiado por interesses, de modo que suas ações são imprevisíveis e inconstantes. D, naturalmente racional, vivendo em um estado pré-social e, portanto, seus direitos naturais. Portando, seus direitos naturais. E, sociável por natureza, mantendo relações pacíficas com seus pares. Pausem o vídeo e tentem fazer a questão. Vamos lá. A partir da análise histórica do comportamento humano em suas relações sociais e políticas, Maquiavel define o homem como um ser, eu acho que munido de virtude, com disposição nata a praticar o bem a si e aos outros, não seria, né? Depois daqueles adjetivos todos que ele usou para tratar do homem, né? Letra B. Possuidor de fortuna. Acho que aqui até poderia ser um pega-ratão, ó, porque a gente falou na aula que um homem teria virtude e fortuna, né? Mas aqui a fortuna vem como bens materiais, né? E o fortuna para Maquiavel é ser afortunado, né? Então tem a ver com sorte, com oportunidades, não com riqueza, tá? Então se liguem nisso também. Não é a B. C, guiado por interesses, de modo que suas ações são imprevisíveis e inconstantes. É a letra C, né, gente? Com certeza é a letra C, ó. Guiado por interesses, de modo que suas ações são imprevisíveis e inconstantes. Com certeza é a C. É assim que Maquiavel vê os homens. A letra D não seria, olha, naturalmente racional, vivendo em um estado pré-social e, portanto, seus direitos naturais. Quem vai falar de direitos naturais para nós são os próximos filósofos políticos que nós vamos ver, tá? Que tratam dos direitos naturais. Agora, e nem são todos, na verdade, é um filósofo que fala de direitos naturais, John Locke. E sociável por natureza, mantendo relações pacíficas com seus pares. De jeito nenhum, gente. Maquiavel, ele vê o homem como dissimulado, uma pessoa que não dá para confiar, um ser ruim mesmo. Então não seria nenhuma dessas aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, espero que vocês tenham acertado as questões, que vocês tenham entendido um pouco o pensamento de Maquiavel quando ele escreveu O Príncipe. Só uma curiosidade aqui, que Maquiavel também era um dramaturgo, então ele escrevia peças de teatro, né? Então, que tem relação com a sua visão política também. Então, é mais só para não deixar passar isso, porque é uma característica, né? É uma profissão também de Maquiavel interessante, né? Então, é isso. Se inscrevam no canal, curtam os vídeos, assistam as aulas que vocês ainda não assistiram e nos vemos na nossa próxima aula para a gente continuar com essa temática política. Então, a filosofia política. Então, tchau, tchau!